Estamos gravando, tá. Primeiro, vocês têm dúvida em qual lista? Na lista 6, na lista 7? Sempre que vocês forem falar alguma questão, de preferência, falar também a lista, tá? Porque eu acho que tem duas listas que o prazo tá tipo, em aberto, né, para entregar. Então, de preferência, lista 6, tá. De preferência, liguem os microfones, porque é difícil de eu Professor, acompanhar. eu quero a lista 6, exercício 5. Lista 6, exercício 5, tá. Um C também seria bom. Um Por favor. C, tá. A Isso gente aí. vai. A4 também, se for possível. Sim, A4. Tá bom. A4, tá. Então a gente vai vir. Tá. Vamos primeiro, então. Deixa eu ver aqui qual que é mais razoável. Eu vou comentar essas 5 aqui. Mostra que duas retas não paralelas são coplanares se e somente se forem concorrentes. Essa daqui é uma demonstração, isso daqui é um fato bastante razoável, tá? Então, esse fato aqui ele é bastante intuitivo. Demonstrar ele é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa colocar variável em algum lugar, né? Não tem como a gente... Tipo, a nossa intuição nos diz que isso é verdade, mas a gente não pode acreditar sempre na nossa intuição, porque muitas vezes ela vai falhar. Oi? Tipo, eu não sei se isso é intuição, mas nessa 5 eu tinha pensado em fazer assim. Ele pergunta, mostra que duas retas não paralelas são planar se somente ser concorrentes. Então, eu falo que para ser coplanar, elas têm que ser ou concorrente ou paralela. Mas ele falou que não são paralelas, então elas vão ser concorrentes. Esse é o argumento que eu usei. Pode ser, né? Faz sentido? Assim, isso é razoável, mas assim, eu não sei se isso é uma demonstração... Não sei se isso se encaixa muito bem nesse mostra que. Porque quando ele fala mostra que, eu acho que ele tá, tipo assim, meio que pedindo argumentos matemáticos para que isso seja verdade. Tipo assim, razoável, isso é muito razoável de você supor. E, na verdade, isso é verdade, tá? Tipo assim, quando eu digo razoável, isso é bastante intuitivo. As retas no espaço, elas podem ser ou reversas, ou seja, elas não são coplanares e também não se cruzam, né? Ou elas são paralelas, ou elas são coincidentes, então elas estão uma sobre a outra, né? Ou elas são concorrentes. Então, se elas são coplanares, elas são ou coincidentes, ou paralelas, ou concorrentes. Então, tipo assim, meio que uma hipótese já anula a outra, né? Então, tipo assim, de fato, isso daqui, o que ele está pedindo para a gente demonstrar é uma coisa bastante razoável, bastante intuitiva. Tipo assim, não precisaria muito a gente pensar muito para ver que isso aqui é verdade. Só que a grande questão aqui é como que a gente formaliza isso. Tudo bem? Beleza. Então tá. Então, como que a gente poderia fazer? Vou mostrar mais ou menos qual que é a ideia. Uma reta no espaço, ela pode ser muito bem definida por um ponto e uma direção. Então, só existe uma única reta no espaço que passa por um ponto com uma dada direção. Tudo bem? Então, a direção vai ser definida exatamente pelo vetor diretor, e esse ponto vai definir exatamente algum ponto que pertence a essa reta. Então, vocês podem definir essas duas retas, tá? Nós temos algum tempinho já que eu não escrevo na mesa, então acho que isso aqui vai ficar esquisito. Então, a primeira reta... Tá. Então, a primeira reta ela é definida por um ponto, que a gente pode chamar aqui, sei lá, de A, e por um vetor diretor, que a gente pode chamar, sei lá, de U. Tudo bem? E a gente vai ter a nossa outra reta. Aqui vai parecer que as retas são coplanares, que elas estão contidas no mesmo plano, porque a gente está fazendo uma representação bidimensional. Mas é só para a gente... Suponha que você teria aqui outra reta, sei lá, para cá, aqui um ponto B, e um vetor V. Tudo bem? Então, essa reta aqui azul, na verdade, a gente está definindo um ponto e uma direção, mas a reta seria prolongar infinitamente para um lado e para o outro. Tudo bem? Mas eu acho que vocês já entenderam que o que nos interessa é basicamente o ponto e a direção. Então, como que a gente pode demonstrar isso? Primeiro, se a gente tem esse C e somente C, lembra, isso daqui é uma relação de ida e volta. Como é uma relação de ida e volta, a gente precisa separar. Então, a gente vai mostrar primeiro a ida e depois a volta. Qual que é a ida?
Mostra que duas retas não paralelas são coplanares se elas forem concorrentes. Ou seja, se elas são concorrentes, a gente precisa partir do pressuposto de que elas são concorrentes e mostrar que elas são coplanares. Essa é a ida. E a volta é o seguinte, tá? Se elas são coplanares e elas não são paralelas, então elas são concorrentes. Essa é a volta. Tudo bem? Então, como que a gente mostra a ida? Elas são concorrentes e elas... Então, a gente quer partir do pressuposto de que elas são concorrentes e a gente quer mostrar que elas são coplanares. Então, para a gente partir do pressuposto de que elas são concorrentes e a gente quer chegar em que elas são coplanares, como elas são concorrentes, então existe um ponto P que pertence a ambas as retas. Tudo bem? Então, esse ponto P, ele pode ser escrito como um A mais um lambda U. Tudo bem? Então, essa aqui é a equação da reta, ou seja, um ponto aqui, sei lá, esse ponto aqui da reta, ele pode ser essa direção escalonada mais o ponto que pertence à reta. Né? E, por outro lado, a gente também pode representar, vou chamar aqui lambda 1, e a gente também pode pegar esse ponto P. E a gente também pode representar ele como sendo B mais lambda 2B. O fato das retas serem concorrentes significa que existe esse ponto P e existe lambda 1 e lambda 2. Então, existe o ponto P e existe lambda 1 e existe lambda 2. Tudo bem? Então, isso daqui, essa nossa premissa de que elas são concorrentes, está falando que existe o ponto P e que existe lambda 1 e lambda 2. O que a gente precisa mostrar é, tá, se essas retas são, se isso daqui é satisfeito, então a gente precisa mostrar que essas duas retas, elas são coplanares. Ou seja, existe um plano que contém essas duas retas. Como que a gente pode fazer isso? É simples. Se a gente pegar e calcular o vetorial V, por definição, esse produto vetorial aqui, ele vai ser perpendicular tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Então, suponha que esse vetor U e esse vetor V, eles estejam contidos no plano da tela, né? Então, esse produto vetorial, ele estaria, tipo, ou saindo ou entrando. Depende teria que fazer a regra da mão direita, mas ele estaria ou entrando ou saindo da tela. Tudo bem? Então, assim, por definição, esse vetor, ele vai ser perpendicular a essas... vai ser perpendicular aos dois vetores diretores, né? A essas duas direções. E aí, nota o seguinte, que você consegue definir um plano que tem a normal exatamente igual a esse vetor aqui, resultante, tá? Então, a normal vai ser exatamente esse vetor, e que passa pelo ponto P. Porque a gente já sabe que o ponto P pertence às duas retas. Então, você vai definir um plano cuja normal é dada por esse produto vetorial, e que passa pelo ponto P. E esse vetor, e por definição, esse plano vai conter a reta, essa primeira reta, e vai conter a segunda reta. Tudo bem? Ou seja, o fato delas serem concorrentes significa que a gente pode pegar e definir o plano passando exatamente por esse ponto P, que é o ponto comum a ambas, né, onde elas concorrem. Ou seja, se elas são concorrentes, elas são coplanares. Então, isso a gente demonstra a ida. Não vou demonstrar a volta, porque eu acho que se eu demonstrar a volta, meio que a gente acaba com o problema. Então, o que eu estava querendo fazer é dar uma ideia de como que a gente... Esse aqui é um fato bastante razoável, tá? Ele é bastante intuitivo. Mas como que a gente demonstra alguma coisa desse tipo? Por esse caminho, né? Felipe. Oi? Porque os lambdas são iguais ou não? Não, não necessariamente, tá? Tá bom. Bem provável que eles não vão ser iguais. E isso é até um dos erros. Isso é até um dos erros, é você pensar que os lambdas vão ter que ser iguais. Porque, pensa o seguinte, se você muda o comprimento desse vetor V, vamos supor, se esse vetor U, para eu atingir esse ponto aqui, eu preciso escalonar ele em uma certa quantidade. Só que se eu dobro o tamanho do vetor U, eu vou precisar escalonar ele agora por
um fator, metade do tamanho do fator original. Então, se antes para eu atingir um certo ponto, eu precisava multiplicar o U, por exemplo, por 4, quando eu dobro o tamanho de U, eu vou precisar mudar só, vou escalonar ele só, multiplicar por 2. Ou seja, esse 4 e esse 2 serão o lambda, tá? Serão os lambdas aqui. E assim, os lambdas, eles estão muito relacionados com o comprimento de U. E assim, o U, o comprimento, né, do vetor diretor, se a gente definisse que eles são vetores, e também depende muito do ponto inicial. Então, assim, de modo geral, esse lambda 1 e lambda 2 vão ser diferentes. E a melhor forma de você tratar é que eles, de fato, sejam diferentes, tá? Evita você supor que lambda 1 vai ser igual a lambda 2. Só se você tiver muita certeza disso. Mas, caso contrário, suponha que eles são diferentes, tá? Ah, ok, obrigada. Oi. Acho que aqui. Isso. Esse A e esse B são pontos que pertencem às retas. Então, assim, uma reta no espaço, ela pode ser muito bem definida por um ponto e por uma direção. Se você dá um ponto no espaço e uma direção, só existe uma única reta que passa por aquele ponto com exatamente aquela direção. Tudo bem? Então, para a gente definir uma reta, a gente só precisa de um ponto no espaço e de uma direção. Nesse caso, o nosso ponto no espaço para a reta em vermelho é o ponto A e a direção é o vetor U. No caso, para a reta azul, vai ser o ponto B e a direção do vetor diretor B. Só que lembrando, essa reta, ela não é só isso daqui. Ela se estende infinitamente para os dois lados. Então, ela se estenderia para cá e para lá. Só que o que importa para a gente é basicamente um ponto, qualquer ponto que pertence a essa reta, e a direção dela. Tudo bem? Então, assim, a gente não vai... aqui eu só não vou representar a reta toda, só para ficar mais simples, né? Para não ficar tão poluída a imagem. Mas, assim, entendam que isso aqui estaria se estendendo para os dois lados. Então, esse estaria se estendendo para cá, esse estaria se estendendo para cá, e o ponto P seria esse ponto aqui, que é onde elas se concorrem, né? Então, esse aqui seria o ponto P. Só que o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente quer partir da premissa de que elas são concorrentes. A partir do fato de que elas são concorrentes, a gente quer concluir que essas retas, elas são coplanares. Tudo bem? É isso. Então, sabendo que elas são concorrentes, como que a gente chega que elas são coplanares? Essa é a ida. A volta que perguntaram em alguns dos chats é o seguinte, sabendo que elas são coplanares e elas não são paralelas, então a gente quer mostrar que elas são concorrentes. Tudo bem? Como que a gente pode fazer isso? A ida, a gente já comentou. Porque se a gente pode construir um plano, né, com a normal exatamente igual o produto vetorial de U e V, porque notem o seguinte, esse plano vai conter o ponto P. Por definição, a gente definiu o plano, né? A gente definiu esse plano exatamente contendo esse ponto P. Então, por definição, ele já contém esse ponto P. E, além disso, uma reta, ela está contida em um plano se o vetor diretor for ortogonal ao vetor normal do plano, né? Então, o vetor diretor da reta tem que ser ortogonal à normal do plano. E, por definição, esse produto aqui, ele vai ser ortogonal tanto a U quanto a V simultaneamente, né? Então, ele vai ser ortogonal a U e ortogonal a V. Então, assim, vocês podem perceber que esse plano, ele vai conter a reta vermelha e vai conter a reta azul. E, assim, a demonstração disso, por que ele vai conter, é exatamente da maneira que a gente criou. A normal desse plano vai ser obrigatoriamente perpendicular a ambas as retas. Então, por definição, ele vai conter ambas as retas. Ou seja, as retas, elas são coplanares. E a gente mostrou que o plano que vai conter elas é dado por dessa maneira aqui. Tudo bem? Essa é a ida. Como que você demonstra a volta? Se elas não são paralelas, então esse vetor U, então o vetor U, ele não
Se ele fosse paralelo, a gente escreveria o seguinte: U é paralelo a V. Só que eles não são paralelos, né? Então, o que a gente quer demonstrar na volta é que, se elas são coplanares, existe um plano que contenha ambas as retas. E se U não é paralelo a V, ou seja, se isso aqui não é verdade, então U não pode ser escrito, tá? Como isso aqui é diferente de alfa V, para todo alfa pertencente aos reais, ou seja, não existe nenhum múltiplo de U, não existe nenhum múltiplo de V que seja igual a U. Partindo desse pressuposto aqui, vocês precisam mostrar que vai existir um ponto P que pertence a ambas as retas. Tudo bem? Isso daqui vocês podem demonstrar, sei lá, talvez usando o sistema. Vocês podem demonstrar talvez usando o sistema e mostrando que a matriz dos coeficientes vai ser uma matriz inversível. Porque se a matriz dos coeficientes for inversível, significa que a solução é única. E se a solução é única, então... Se a solução é única, então as retas elas concorrem em um único ponto. Né? Vocês poderão mostrar dessa maneira. Oi. Então, Arthur, sabe o que você pode fazer? Pega um rascunho e faz essa demonstração do jeito que você está supondo. Tipo assim, assume que existe um ponto de concorrência e vai detalhando até você chegar, sei lá, em alguma cara para esse ponto de concorrência. O que você vai fazer é ler a sua solução depois, de trás para frente. Porque aí você vai pegar, tipo, todos os passos, tá? Tipo, partindo que as retas, elas são coplanares, elas não são paralelas, como que eu consigo ir fazendo os passos de trás para frente para chegar que as retas são concorrentes? Para mostrar que existe um ponto P onde elas concorrem, tudo bem? Então, você pode tentar fazer esse raciocínio de trás para frente. Adendo, isso não é sempre válido, tá? Porque nem sempre os passos da ida também são válidos para a volta. Mas isso já pode te dar... Normalmente, as manipulações algébricas, elas são válidas, tanto para a ida quanto para a volta. Então, se você passa o x que estava somando, se você passa subtraindo, você poderia muito bem pegar ele que está subtraindo e passar somando. Tipo, você pode pegar essas manipulações algébricas e fazer o caminho inverso, tá? Mas, assim, o que vocês precisam partir do pressuposto é de que elas são coplanares e que elas não são paralelas. E vocês precisam mostrar que, tá, se elas são coplanares e elas não são paralelas, então elas se cruzam em algum ponto. O que vocês precisam mostrar é que elas se cruzam em algum ponto. Calma, não entendi isso da matriz inversível. Tá. Você tem, tipo assim, a equação de uma reta, você tem duas equações de reta, e você está falando que essas retas, elas estão contidas em um plano. Então, olha só. A gente sabe que as retas, elas são coplanares, tá? Então, aqui a gente já matou a ida. Tudo bem. Então, agora vamos pensar aqui um pouquinho na volta. A gente tem duas retas, tá? E, de novo, a gente pode representar elas como sendo um ponto e um vetor, tá? Então, aqui pode ser um A e U, de novo. E aqui pode ser um B e um V. Tudo bem? Então, olha só. A gente sabe que essas retas, elas são coplanares. Então, se elas são coplanares, o que a gente pode afirmar é que existe... Então, esse Ezinho aqui, virado ao contrário, significa existe. Então, existe um plano π, tal que AX, né, que é tal que as retas, o plano π ele vai ser dado dessa maneira aqui, AX mais BY mais CZ igual a D, tudo bem? Tal que essas duas retas aqui, que a gente vai chamar de R2, e essa daqui a gente vai chamar de R1, tal que R1 e R2 estejam contidas no plano π. Então, R1 e R2. Acho que alguém pediu para entrar. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente está partindo do pressuposto é de que existe esse plano.
Ou seja, se a gente pegar qualquer ponto dessa reta e joga ele aqui dentro, vai valer isso. Tudo bem? Então, a gente está partindo do pressuposto de que isso aqui é válido para todos os pontos da reta R1 e da reta R2. E o que a gente quer mostrar é, tá, existe um ponto que ele vai satisfazer essa equação, que vai estar nessa reta e vai estar nessa reta. Vocês poderão mostrar, tá? Então, olha só. Vocês podem utilizar também um fato que é redução ao absurdo. Então, é o seguinte, vocês vão partir do pressuposto de que aquilo vamos supor que você quer mostrar que as retas, elas se cruzam, que elas concorrem em um ponto. Você poderia supor de que aquelas retas, elas não se cruzam em nenhum ponto e fazendo vários passos e chegar em um absurdo. Como todos os passos que você deu ali são verdades e você chegou em um absurdo, a única possibilidade é de que aquela premissa inicial esteja errada. Então, a premissa de que elas não se cruzam seria falsa. Mas tá, vamos pensar. O que a gente quer mostrar, então, é que elas se interceptam. E o que a gente pode fazer é, de fato, a gente pode usar essa redução ao absurdo. Então, vamos supor, por absurdo, que as retas, elas não se cruzam, sei lá. Então, se as retas, elas não se cruzam, então, a gente... cadê? Deixa eu pensar aqui. Na verdade, eu estou mais inclinado a tentar fazer igual a gente fez aqui, ó. Aqui a gente deu a cara do plano que contém elas. Aqui eu estou inclinado a falar qual que vai ser a coordenada do ponto onde elas vão concorrer. E a gente pode fazer isso usando vetores, né? Porque se esses vetores, eles não são... Se eles não são paralelos, então a gente poderia vir esse vetor U aqui, então U é diferente, né, de V alfa V. Então, para todo alfa. Ou seja, não existe múltiplo de V que dê U. E o que a gente poderia fazer é ligar esses dois pontos aqui, esse A e esse B. Tudo bem? Vamos primeiro supor que A seja diferente do ponto B. Porque se A for igual ao ponto B, então meio que já eles vão ser concorrentes justamente no ponto A. Então, o caso onde A igual a B não é interessante para a gente, porque já demonstra de fato direto a hipótese que a gente está querendo mostrar. Então, vamos supor que A seja diferente de B. Então, se A é diferente de B, a gente vai chamar esse vetor aqui de vetor W, tudo bem? E esse vetor W, ele vai ser diferente do vetor novo. Porque A é diferente de B. Só para a gente deixar isso aqui marcado. O ponto que vai concorrer às duas retas, ele, de novo, é um ponto que pode ser escrito como A mais lambda 1U. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar esse lambda 1 e lambda 2. Porque se a gente encontrar lambda 1 e se a gente encontrar lambda 2, a gente consegue determinar exatamente a coordenada do ponto P. Tudo bem? Ou seja, todo o nosso trabalho vai ser determinar ou lambda 1 ou determinar lambda 2. Qualquer um deles, tá? Se a gente determinar o lambda 1, a gente consegue encontrar P por essa equação aqui. Se a gente encontrar lambda 2, a gente consegue determinar P por essa daqui. Tudo bem? Então, tá. O que a gente vai fazer? Se existir um ponto de concorrência, ele vai estar, ele vai pertencer às duas retas. Então, ele vai estar para cá e o azul vai estar para cá. Tudo bem? E aqui a gente pode formar um triângulo, tá? Ou seja, então aqui a gente pode pegar esses... Nota o seguinte, a gente vai ter... Esse aqui vai ser o nosso ponto P. E que a gente pode formar os seguintes triângulos, ó. A gente pode formar esse triângulo
esse vetor aqui e esse outro vetor para cá. Tudo bem? Então, esse vetor aqui já está me faltando letra. Vou chamar ele de vetor A. Esse aqui vai ser o vetor B. Notem na setinha, tá? Para não confundir com esses caras aqui. Mas, o que a gente pode ver? Pela geometria, se a gente pegar daqui, do ponto B, vir até o ponto A, e depois for até o ponto P... se a gente pegar do ponto B, vir até o ponto A, e depois vir até o ponto P, a gente está fazendo esse vetor W mais o vetor A. Então, a gente está fazendo W mais A. Só que fazer esse caminho aqui é equivalente a vir de B direto até P, que é o vetor P. B. Tudo bem? Além disso, a gente tem o seguinte, esse Azinho aqui, ele vai ser paralelo ao vetor U. Ou seja, Azinho, ele vai ser aqui um alfa, U, e de maneira análoga, o Bzinho vai ser paralelo ao V. Então, B vai ser paralelo, né? Vai ser aqui um beta V. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e substituir aqui, né? E agora a gente vai ter aqui um sistema, né? Esse alfa e esse beta aqui vão ser as nossas variáveis, então a gente vai ter o seguinte. W mais alfa U igual a beta V. Só que notem, isso daqui é uma equação vetorial. Então, ele vai ter a componente x, a componente y e a componente z. Para isso daqui ser verdade, isso daqui vai ter que ser satisfeito nas três componentes, tá? Então, a gente pode pegar esse x. Então, se a gente pegar esse problema vetorial e quebrar ele nas três componentes, a gente vai ter o seguinte. X, W, mais alfa, x de U, igual a beta, x de V, aí x, y, y de U e z de W. Que vai ficar beta e viagem aqui. Z de V. Que eu botei ele vai vir. Felipe, eu não entendi por que tá somando ali. Tipo, se tá juntando a ponta de um com a ponta do outro, não deveria ser a subtração. Não, a gente tá... O vetor A é do ponto A até o ponto P. Então, a setinha dele tá pra cá. Ficou meio... Então, a gente tá fazendo... Ó, lembra da regra do polígono? Que você vai pegando, tipo assim... Vai fazendo uma filazinha, bota o final de um no começo do outro. Então, o que a gente tá fazendo é pegando esse W... que vai do B até aqui, até o A, e depois a gente está pegando esse Azinho, que vai do A até o ponto P. Então, ele começa aqui e depois vem para cá. Por isso que está somando aqui. Porque a gente está fazendo primeiro esse caminho e depois o segundo. E esse W mais A vai ser igual a B. E aí, a gente sabe que como essa hipótese aqui, ó, de que eles não são paralelos, então eu sei que, vamos supor que, sei lá, vamos supor que alfa seja diferente de zero. Se alfa for diferente de zero, então a gente pode, sei lá, dividir tudo por alfa, tá? E aí vai aparecer aqui um sobre alfa, mas aqui vai aparecer um beta sobre alfa. Mas por que eu estou falando disso?
por causa dessa desigualdade aqui, ó, por causa dessa desigualdade aqui, isso aqui quer dizer que a coordenada x do vetor u, tipo assim, você não consegue pegar as 3 coordenadas e multiplicar pelo mesmo valor de um e chegar no outro. Então, isso daqui faz com que a gente consiga determinar esse alfa e esse beta de maneira única, tudo bem? E aí, vocês poderiam tentar fazer isso. Aqui, a grande questão é, como que a gente mostra que alfa e beta existem e são únicos, tudo bem? Basicamente, o grande trabalho aqui é mostrar que alfa e beta existem e são únicos. Porque quando você mostra que alfa e beta existem e são únicos, você mostra que, tá, então se alfa e beta existem e são únicos, então você meio que faz todo o caminho de volta. Então, se alfa e beta existem e são únicos, então esse vetor A existe e é único, o vetor B existe e é único, e, consequentemente, você consegue fazer esse arranjo geométrico aqui, né? E pegar, sei lá, o ponto B e somar ao vetor B, e você vai achar justamente o ponto onde elas concorrem. Ficou mais claro a ideia? Felipe, Rapidinho. Tá. O pessoal da chamada A consegue escutar o pessoal da chamada B? Tá. É porque, se eu não me engano, o Antônio começou a falar, só que aí teve acho que uma menina da outra chamada que começou a falar, não sei se era da mesma chamada. Antônio, se você puder repetir, é só porque eu não consegui escutar muito bem. Ah, tá. O que a gente está querendo fazer é mostrar que alfa e beta existem. Então, tipo assim, se... cadê? Aqui, ó. Dessa passagem aqui, na verdade, eu comentei isso só porque é importante a gente assumir que U vai ser diferente de alfa V. Aqui eu escolhi mal, não precisa ser alfa, tá? Pode ser, sei lá, qualquer letra, eu botar, sei lá, aqui um gama, para não confundir com esse alfa daqui. Bem, então, olha só. Se esse U é diferente, né, desse gama V, você pode quebrar nas componentes, igual a gente tinha feito aqui. Então, x de U vai ser diferente de gama V, x de V. Pronto. Aí você pode fazer isso para as 3 componentes. Só que esse gama, ele poderia ser escrito como um alfa e um beta arbitrários. Então, tipo, alfa sobre beta. Não, beta sobre alfa. Porque aí você poderia passar esse alfa para o outro lado aqui, e aí ficaria aqui, alfa xu é diferente de beta x2. E, tipo, é exatamente o que isso aqui está falando. Que esses caras, eles são diferentes, mas você pode somar um terceiro, você pode somar esse vetor aqui, e que a gente já viu que ele é não nulo, tá? Então, alguma dessas componentes aqui vai ser diferente de zero, de modo que a gente tenha a igualdade. Então, eu falei para dividir por alfa, mas tipo, não precisa. É só para deixar claro que isso daqui, ó, o que está escrito aqui, com aquela hipótese de que o W ele é não nulo, porque, lembra, o W ele é não nulo porque a gente está assumindo que o A e o B eles são diferentes. Porque se eles forem iguais, tipo, meio que não tem graça, né? Tudo bem? Isso. Se elas são... na verdade, a gente está partindo do pressuposto de que elas são coplanares. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é partindo do pressuposto de que elas são coplanares. O que a gente está querendo fazer, se elas são coplanares e elas não são paralelas, mostra que elas são concorrentes. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer é só pegar e falar, elas se cruzam e está nesse ponto aqui. Na verdade, a gente nem precisa falar que está nesse ponto, a gente só precisa pegar e falar, se elas são coplanares e não são
paralelas, então elas se cruzam em algum ponto. Outro argumento, talvez, que pudesse ser dado é que, como esses vetores U e V, eles não são paralelos, então você pode, de novo, continuar fazendo esse vetor W, e esse vetor W aqui, ele pode, suponha que alfa e beta, que o ponto A é diferente do ponto B. Então, se o ponto A é diferente do ponto B, e eles são de retas diferentes, então você pode assumir que esse vetor W aqui, ele vai ser diferente, tanto do U quanto do V. Ele não vai ser paralelo, né, a nenhum desses vetores. Tudo bem? E o que você pode fazer é o seguinte, tá, você tem 3 vetores que eles não são paralelos, que eles não são múltiplos, né, um do outro. Então, tipo assim, o vetor W, ele não é paralelo ao vetor U, o vetor W não é paralelo ao vetor V, e o vetor U não é paralelo ao vetor V. O que você pode mostrar é, bem, se você tem 3 retas e você não tem pares de retas paralelas, então isso pode formar um triângulo. Que é exatamente o que a gente fez. A gente pegou o W aqui, pegou o U, né? Na verdade, não formou um triângulo, mas você pode pegar múltiplos dele e formar um triângulo. Foi exatamente o que a gente fez aqui. A gente pegou um múltiplo de U, pegou um múltiplo de V e formou um triângulo. Porque se você consegue formar um triângulo, então, de novo, por essa construção geométrica aqui, você mostra que as retas concorrem em um ponto P. Tudo bem? Talvez esse argumento geométrico fique um pouco mais simples de entender, tipo, qual que é a sacada da questão. É você usar isso, que as retas elas não são paralelas, para você tentar construir algum triângulo. Porque quando você faz isso, você consegue mostrar que elas concorrem em um ponto P. E esse ponto aqui vai ser exatamente um dos vértices desse triângulo. Tudo bem? Sim. Sim. Quando você conseguir montar o triângulo, você pega e fala, você precisa justificar que esse triângulo pode ser montado, tá? Porque nem sempre você consegue montar. Mas você justificando que o triângulo existe, você pega e mostra, tá? Então as retas vão concorrer nesse ponto P, que vai ser exatamente esse vértice aqui do triângulo. Tudo bem? E aí você acaba matando. Sim. Não, eu entendi. É porque o que a gente está fazendo, na verdade, parte dessa ideia, e o que a gente está querendo mostrar é que existe esse alfa e esse beta. Quando eu falo isso daqui, não necessariamente eu estou garantindo que esse vetor A e esse vetor B existam de modo que satisfaça isso. O que a gente está querendo fazer é, partir da hipótese de que elas são coplanares, de fato, a gente colocou o alfa e beta, montou isso aqui, esse Azinho e esse Bzinho, e o que a gente está fazendo é mostrando que vai existir esse alfa e esse beta. Porque se a gente mostrar que existe alfa e beta, então a gente consegue refazer todos os caminhos, né? A gente consegue fazer, tipo, o caminho inverso. E mostrar que, de fato, esse alfa, que esse A e esse B vai existir. Porque a gente só assumiu que eles estão aqui, mas a gente precisa mostrar que, de fato, dá para construir eles. Tudo bem? Aí, de novo, a ideia parece um pouco cíclica. Eu entendi o que você está querendo dizer. Você está assumindo que elas concorrem. Tudo bem, mas eu estou assumindo que elas concorrem em um ponto, mas eu estou mostrando que esse ponto de fato dá para ser criado. Que a gente consegue, tipo assim, usando argumentos, dá para a gente criar esse ponto. E aí o que a gente poderia fazer para quebrar toda a ciclicidade, não sei se essa palavra existe, mas para a gente quebrar esse looping, né, para você demonstrar uma coisa, você supõe que ela é verdade, você poderia fazer só a demonstração de trás para frente. Porque aí os passos acredito que foram razoáveis, então você consegue, tipo assim, pegar a ideia final, porque às vezes é muito difícil você ver o que você precisa fazer diretamente na questão. Então, quando você assume alguma coisa, tipo assim, eu quero mostrar que isso é verdade, tá? Então, vamos assumir que isso daqui é verdade, vamos manipular aqui alguma coisa para ver se aquilo equivale a demonstrar alguma outra coisa, tudo bem? Então, o que a gente está fazendo é buscando por analogias aí. Tipo, ao invés de mostrar que
as retas elas vão concorrer, eu vou mostrar que dá para formar esse triângulo aí. São coisas correspondentes. Então, se eu mostrar um, eu mostro o outro. Tudo bem? Felipe, Oi. você tinha comentado que quando eu tenho o sistema e eu colocasse numa matriz, qual que seria a característica dessa matriz? Para eu achar o ponto que intersecta. O que você poderia usar é o seguinte: a matriz, quando você. Toda matriz que ela não é. Toda matriz que ela é invertível, o sistema associado a essa matriz vai ter uma única solução. Tudo bem? Porque você pode simplesmente multiplicar pela inversa, e aí você vai ter um produto bem definido, e você vai ter uma solução única. Então, se a matriz ela é invertível, significa que a solução é única. E você poderia tentar, de alguma maneira, pegar e representar essa intersecção por algum sistema. Então, vamos supor que esse ponto aqui, ele satisfaça a reta A, satisfaça a reta B, e esse ponto também está contido nesse plano, no plano π. Você tem aí 3 equações, e você poderia tentar montar um sistema, e a partir dessa matriz com os coeficientes, você mostrar que essa matriz com os coeficientes vai ser inversível. E provavelmente para mostrar isso, você usaria isso daqui. Essa hipótese, tá? Porque você mostrando essa hipótese, você mostrando a hipótese, não. Você mostrando que a matriz é inversível, significa que aquele sistema tem solução única. Que ele possui solução e aquela solução é única. Ou seja, as retas elas vão se interceptar e esse ponto vai pertencer ao plano e esse ponto vai existir, vai ser único. Tudo bem? Ok, obrigada. Nada? Tá. Essa questão, ela é mais de demonstração, então ela é um pouco mais aturmada. Paula, eu sei que não consegue, mas também acontece o recíproco. O pessoal da turma A não consegue escutar vocês. E eu acho que não tem nada que eu possa fazer para resolver isso. Então, qualquer coisa, se você quiser, pode assistir a gravação depois, tá? E aí você vai, acho que na gravação você vai conseguir escutar o pessoal da outra turma. Espero, pelo menos. Tudo bem? Eu acho que tiveram dúvidas em outros exercícios. Qual que vocês querem fazer Felipe, agora? Oi. eu posso perguntar uma coisa? Sim. Se na hora da volta eu fizer assim, ó, eu falar que se elas são paralelas, logo elas são coplanares. E aí eu provar que paralelas são coplanares e chegar no final e falar que se elas são paralelas, elas são coplanares, e são concorrentes também são coplanares. Só que não dá para ser paralela e concorrente ao mesmo tempo. E aí chegar que por conta dos vetores diretores, eles não puderem ser múltiplos, eles não podem ser paralelos, mas se eles não forem, eles são concorrentes. E aí, por isso, tipo, definir que Acho isso é que verdade. pode. Eu acho que é razoável, porque não tem. É de novo aquele método, né, que a gente tinha comentado da redução ao absurdo. Então, a gente parte de uma hipótese e chega em um absurdo. Qual que é o absurdo? Você supor que ela seja paralela e concorrente ao mesmo tempo. Tipo, isso um é meio que são fatos mutuamente excludentes. Então, tipo assim, você ser paralelo meio que exclui você ser concorrente. Então, esse é o absurdo. Então, como a gente chegou em um absurdo, a gente meio que assume que o que a gente tinha suposto inicialmente está errado. É falso, na verdade. Entendi, obrigada. Nada. Eu vi um pessoal comentando muito a 2B. Tá. Vamos comentar na 2B. Tá. Então, para cada M, considere os seguintes pontos no espaço tridimensional. Ele dá os pontos, depois dá os planos. No caso no caso que tais pontos não sejam coplanares, determine a posição relativa dos planos π1, π2 e π3, descrevendo as interseções de cada par de planos. Tá. Tudo bem. Então, olha só. Primeiro, vocês entenderam o enunciado da A? Me digam aí, vocês entenderam o que essa A está querendo dizer, no final das contas?
Vocês entenderam, tipo, o enunciado dessa 2A aqui? É só sim ou não? Sim? Sim. Tipo, vocês entenderam o que ele está pedindo no final das contas? Quando ele fala que você tem A, B e C pertencem ao plano π1, se você tem 3 pontos no espaço e esses pontos eles são distintos, então existe um único plano que contenha os 3. É o análogo daquele. Se você tem 2 pontos, você só consegue passar uma única reta. Aqui a gente está aumentando um ponto, né? Então, se você tem 3 pontos no espaço, você consegue passar um único plano por ele, se esses pontos forem distintos. Então, o plano π1 é exatamente o plano que passa pelos pontos A, B e C. O plano π2 é o plano que passa por A, B e D, e assim por diante. Quando ele fala, determine os valores de M para os quais π1, πi seja igual a πj, para qualquer I e J nesse variando, né, de 1 a 4, o que ele está querendo dizer é, determine M de modo que π1 seja igual a π2, seja igual a π3, seja igual a π4. O que, no final das contas, isso quer dizer? Existe um plano π que ele passa exatamente pelos pontos A, B, C e D. Porque se ele passa pelos pontos A, B e C, ele vai conter o plano π1. Se ele passa pelo ponto A, B e D, ele vai conter o π2. Então, só pelo fato de ter I1 igual a I2, já meio que força que esses 4 planos, eles são iguais e eles contêm os 4 pontos, né? Ou seja, de outra maneira, o que essa questão está pedindo é determine M de modo que os 4 pontos sejam coplanares. É isso. Tudo bem? Então, olha só. No caso que tais pontos não sejam coplanares, determine a posição relativa dos planos π1, π2 e π3. Então, notem o seguinte. Se esses planos eles não são coplanares, então existe algumas possibilidades. O π1 e o π2, eles podem ser... eles não são, tipo, o mesmo plano, então eles podem se intersectar em uma reta, né? Então a interseção deles pode ser uma reta, ou eles podem estar um sobre o outro, né? Eles podem ser iguais. O π1 pode ser igual ao π2, mas o π3 é diferente, por exemplo. Note o seguinte, vamos ver primeiro a intersecção do π1 com π2. O π1 e o π2, eu já sei, pela maneira como a gente construiu esses planos, que eles contêm os pontos A e B. Então, o π1, ele contém os pontos A, B e C. O π2 contém os pontos A, B e D. Ou seja, eu já sei que eles, pelo menos, vão se intersectar em uma reta. E essa reta passa exatamente pelos pontos A e B. Ó, vamos ver aqui o π2 e o π3. Eu sei que o π2 e o π3 se intersectam pelo menos em uma reta. E essa reta vai passar exatamente pelos pontos A e D. Por que eu estou falando pelo menos? Pode ter algum, sei lá, pode acabar que algum desses pontos recaia sobre o A, o B ou o D. E aí você vai ter que 2 planos que vão ser iguais. Mas assim, a grosso modo eu acho que isso não vai acontecer. Olhando aqui rápido, eu acho que isso não vai acontecer. Ou seja, esses planos eles vão se intersectar ou em uma reta, né? E essa reta a gente já sabe. No caso aqui, ó, do π1 e do π2 vai ser a reta que liga os pontos A, B. No caso do π1 e do π3, sei lá, vai ser a reta que liga A, C. Tudo bem? E note, o que a gente está usando é só o que ele deu aqui. Então, qual que vai ser a posição relativa dos planos π1 e pê2? Bom, eles vão ser concorrentes e a intersecção desses planos vai ser justamente uma reta que passa pelo ponto AB. Passa pelos pontos AB. E aí, você pode fazer o mesmo pensamento para os planos π1, π3 e π2, π3. Tudo bem? Então, aqui ele determina a posição relativa dos planos π1, π2 e π3, descrevendo a intersecção de cada par de planos. A posição relativa aí tá, vocês vão precisar pensar. Note o seguinte, esse cara contém o ponto A, esse cara contém um ponto A e esse cara contém um ponto A. Então, você já sabe que os 3 planos vão se intersectar pelo menos no ponto A. Você não pode afirmar que ele vai se intersectar também no ponto B, que os 3 planos vão se intersectar no ponto B. Porque esse cara aqui não possui o ponto B. Tudo bem? Você pode até ver se o ponto B
pertence... Na verdade, o ponto B não vai pertencer a esse plano aqui, né? Porque a gente está falando que os pontos não são coplanares. Então, é isso. A 2B é basicamente, vocês vão ver quais pontos são comuns e descrever. Ó, o P1 e o P2, a intersecção vai ser uma reta, a reta que passa pelos pontos AB. Tudo bem? Não, você pode só ir descrevendo a intersecção de cada par de planos. Tá, como ele deu as coordenadas aqui de A, B, C, D, acredito que sim, mas assim, ó, antes de vocês fazerem qualquer coisa, tirem a dúvida com... Desculpa. Tirem a dúvida com o professor de vocês. Porque assim, eu não sei quais serão os critérios para correção. Então, eu não sei se você pegar e falar, ó, vai ser a reta que passa pelos pontos A e B, eu não sei se isso já é suficiente para ele considerar como correto. Mas assim, são equações relativamente simples de fazer. Então, por mais que você tenha que fazer três equações de retas, não são equações muito complicadas. Você faz bem rapidinho antes. Mas vocês entenderam? Na verdade, o M não vai ter um valor. Ele vai ser tipo assim, ele vai poder ser todo o conjunto dos reais, menos um único valor. Existe um valor de M que torna os planos... Na A, ele vai falar ele está falando o seguinte, determine os valores de M que tornam os pontos coplanares. Na B, o M pode assumir qualquer valor diferente dos dados no item A. Tudo bem? Então, assim, você não pode assumir um valor para M. Aí você vai ter que fazer você vai ter que calcular a equação da reta com base no parâmetro M, tá? Você não pode assumir que M seja, sei lá, 2. Não sei se 2 torna coplanar, mas você não pode assumir que M vai ser 2. Você bota M lá como um parâmetro. Sim, mas agora a gente está interessado quando eles não são coplanares. Então, aqui, ó, no caso que tais pontos não sejam coplanares. Ou seja, M pode assumir qualquer valor, menos os que a gente acabou de encontrar aqui. O que a gente encontrou foram justamente os valores que a gente não precisa testar para M, porque a gente já sabe que eles vão ser coplanares nesses casos. Tudo bem? Uhum. Alex, não sei mais. Fica em função de M se acharmos uma reta. Pense o seguinte, M não é um parâmetro que varia. Pense que M é um número fixo. Você não sabe quanto que vale esse número, mas ele existe e está lá. Então, o parâmetro que vai variar na reta, vocês podem chamar de S ou de T. E esse parâmetro vai ser diferente do M. Porque esse parâmetro da reta é aquele que, tipo assim, a gente vai variando o parâmetro e a gente vai obtendo todos os pontos da reta. O que a gente está fazendo é o seguinte, M não é mais um parâmetro, M é um número. A gente só não sabe o valor dele, ele pode ser qualquer número, mas, tipo assim, ele é um número e a gente define M e não fica variando ele. Ele vai ser constante para todo o problema. Ficou claro? Pessoal, como a gente teve um pequeno probleminha para entrar, né, com a chamada, eu vou estender aqui uns 10, 15 minutinhos, né, para suprir, vocês não ficarem prejudicados, tudo bem? Sim, Nádia, podemos ajudar na 4. Isabela, desculpa, você está com a mão levantada, eu estou te cortando, pode falar. Oi, é para fazer a posição dos planos 2 a 2 ou os 3 juntos? Então, ele fala na 2 mesmo, né? Isso. Então, ele pega e fala o seguinte, ó, determine a posição relativa dos planos P1, P2 e P3, ou seja, você vai ter que falar como que os 3 planos se intersectam, tipo, os 3. Então, nesse caso, a gente já viu que ele vai se intersectar em um único ponto, que é o ponto A. E depois você vai ter que vai descrever a intersecção a cada par de planos. Então, você vai considerar o plano P1, P2, P1, P3 e P2, P3. Tá, entendi. Obrigada. Bem. Tá. 1C, tá. Nádia, eu vou só para 1C, que o pessoal já estava pedindo há um tempinho, e a gente vai na 4, tudo bem? Então, tá. 1C, tá. Como que a gente vai fazer? Essa aqui, ela é interessante, tá? Então, primeiro, a gente vai pegar essas retas R1 e R2, e notem o seguinte, esse alfa aqui é aquela coisa, ele é quando eu digo que ele é
Ele é como se fosse um valor que a gente define e não muda ele. Aqui o que a gente vai estar variando vai ser esse S. Então, olha só. Essa reta R1, olha só, essa reta R1, ela vai ser dada por esse daqui. R1, ela vai ser definida, tá? Então, a gente vai ter os pontos X, Y, Z, e esses pontos vão ser dados por alfa 1 e 2, alfa 1 e 2, mais alfa 1 e 2, tá certo, mais 2, alfa e 3, 2, 3 vezes 10. Ou seja, esse daqui é o ponto que pertence à nossa reta. Se você toma o S igual a 0, esse cara aqui some, ou seja, esse ponto aqui pertence à nossa reta. E esse cara aqui é exatamente o vetor diretor da nossa reta. Então, esse aqui é o nosso ponto P, e esse aqui é o nosso vetor diretor, né? Então, vou chamar aqui de V. Bem, no caso, esse S aqui que é o parâmetro, né, que está variando. Esse alfa aqui é um número fixo, entre aspas. A gente escolhe um valor de alfa, fixa ele e faz as contas, né? Quando eu digo escolhe, que é entre aspas, tá? Você não vai falar para alfa igual a 1, para alfa igual a 2. Não. Você vai só... Quando eu digo fixar, é só para você não se confundir com esse parâmetro S aqui. Que esse aqui, de fato, está variando, né? Ao longo de todos os reais. Tudo bem? Então, olha só. De novo, a gente vai pegar uma das retas. Então, a gente tem a reta R1, que ela possui esse ponto aqui. Vou usar a mesma notação, vou botar aqui A e U. Só para a gente usar a mesma notação que a gente estava usando. A e U. Ou seja, ela tem aqui o ponto A e esse vetor. Opa. Esse vetor U, e de novo a reta em azul, que vai ser aqui P e V. Tudo bem? O que a gente quer fazer, e de novo, essas retas aqui elas estão se prolongando para ambas as direções. O que a gente quer fazer é encontrar uma reta que intersecta essas duas retas perpendicularmente. Só que notem, para a gente encontrar essa reta, a gente só precisa encontrar dois pontos. Um ponto pertencente à reta R1 e outro ponto pertencente à reta R2. Acabei falando trocado, mas essa daqui seria a reta R1 e essa aqui é a reta R2. Se a gente conseguir determinar esses pontos, a gente vai determinar qual que se a gente conseguir determinar esses pontos aqui, sei lá, chamar de P1, de P e de Q, a gente consegue determinar essa reta que intersecta as duas ortogonalmente. Tudo bem? Pensem isso aqui, tipo, quando você pensa no desenho bidimensional, isso aqui, obviamente, não é uma intersecção ortogonal, mas, tipo assim, se esforcem aí para tentar enxergar isso aqui meio que tridimensionalmente, tá? Para ver que essa reta aqui vai cruzar ortogonalmente, né? E o que a gente vai fazer é o seguinte, esse ponto P, ele pertence, né, à reta, o ponto P, tá, agora a gente já pode aumentar. O ponto P, ele pertence à reta R1. Então, como ele pertence à reta R1, a gente pode escrever P como sendo, de novo, A mais lambda 1, U. E aí a gente pode escrever o ponto Q como sendo B mais lambda 2, B. Tá. E aí, o que acontece? A gente sabe que esse vetor, tá? Então, a gente sabe que o vetor que vai de Q até P, ou de P até Q, você pode escolher, se você quer ele nesse sentido ou no outro, esse vetor vai ser perpendicular às retas. Se ele vai ser perpendicular às retas, então ele vai ser obrigatoriamente perpendicular aos vetores diretores. Ou seja, esse vetor, no caso aqui, QP, né? Então, P
P, esse vetor, ele vai ser perpendicular ao vetor U, e QP vai ser perpendicular ao vetor V. Só que se eles são perpendiculares, isso aqui quer dizer o seguinte, que QP escalar com U vai dar 0 e QP escalar com V também vai dar 0. Tudo bem? Notem o seguinte, aqui a gente tem duas equações, tá? Só que QP, esse vetor aqui, ó, QP, que vai de Q até P, ele pode ser escrito como as coordenadas de P menos as coordenadas de Q. Só que P é justamente A mais lambda 1 U, tudo bem? Q vai ser B menos mais lambda 2 V. E a gente pode escrever, tá? Eu vou pegar esse A menos B e vou escrever isso aqui como C, só pra gente, tá? Mas é só pra evitar ficar escrevendo, né? A menos B. Então, C mais lambda 1 U menos lambda 2 V. E o que a gente vai fazer é, quando a gente faz o produto escalar, então no lugar de QP, eu vou substituir por tudo isso aqui. E eu vou substituir isso nessas equações aqui. Quando você substitui o QP por esse daqui, a gente vai chegar ao seguinte. Esse C aqui, entendam ele como se fosse as coordenadas mesmo, tá? E você pode interpretar ele como se fosse um vetor que vai dar origem do sistema até esse ponto. Porque a gente vai estar fazendo aqui um produto escalar, né, de C por U. E aí, se a gente só entende que isso aqui é um ponto e isso aqui é um vetor, fica meio que esquisito como que a gente vai fazer esse produto escalar, né, de um ponto com um vetor. Mas entendam esse C aqui como um vetor que vai dar origem até o determinado ponto. Bem? Então, quando você fizer aqui o produto escalar, vai só aparecer aqui, então, nesse caso aqui, QP vezes U. Então, a gente vai ter C vezes U. Aqui eu vou botar setinha para ficar claro que a gente está falando do vetor. Mais lambda 1. Aí, U escalar com U vai ser a norma de U ao quadrado. Isso aqui é um número, tá? Menos lambda 2 U vezes V, lambda 2, U vezes V. Isso daqui é 0, tudo bem. E aqui, se a gente fizer a mesma coisa com essa outra equação aqui, a gente vai ter C vezes, agora vai ser V, mais lambda 1 U vezes V, menos lambda 2 U. V ao quadrado. A norma de V ao quadrado. Por que eu compliquei dessa maneira? Nota o seguinte, esse C vai ser justamente o A menos o B. E o A é a coordenada, são coordenadas numéricas. O B também vão ser coordenadas numéricas, tá? A norma de U, a gente vai ser também um número. Esse produto aqui de U vezes V também vai ser um número. Ou seja, aqui você tem um sistema 2 por 2 nas variáveis lambda 1 e lambda 2. Ou seja, assim que a gente resolver esse sistema em lambda 1 e em lambda 2, a gente vai saber exatamente quanto que vale lambda 1. Então, isso daqui vai dar o valor de lambda 1 e lambda 2. Quando a gente tem o valor de lambda 1 e lambda 2, o que a gente consegue fazer é determinar exatamente qual que vai ser o ponto P, então a gente consegue voltar nessas equações aqui, e determinar exatamente qual que vai ser o ponto P e qual que vai ser o ponto Q. E a reta de interesse que a gente quer vai ser justamente a reta que passa por esses dois pontos. Então vai ser, essa reta vocês vão ver que ela vai ser justamente
uma reta que intercepta as duas retas ortogonalmente. A maneira como a gente construiu ela, essa reta vai ser perpendicular às duas, tá, que a gente deu. Ficou claro qual que é a ideia dessa 1C? Alguma dúvida? Oi. Pera, qual alfa? Pera, um segundo. Tá. Desculpa, eu tô lerdando aqui. O alfa é esse aqui da questão, né? Tá, no caso de serem reversas. Então. Tá. Na verdade, se eu não me engano, para as retas elas serem coplanares, existem dois valores de alfa. Se eu não me engano. Tudo bem? Então, assim, se eu não me engano, se elas não têm como serem paralelas, tá? Se eu não me engano, elas não têm como ser paralelas. Se elas não têm como ser paralelas, também não tem como ser distintas, né? Ou não tem como ser coincidentes. Ou seja, como não tem como elas serem paralelas nem coincidentes, ou elas são concorrentes, coplanares, ou elas são reversas. Então, aqui a gente vai encontrar quais são os valores de alfa que torna a reta concorrente, que torna as retas concorrentes. Ou seja, a gente vai encontrar, tipo assim, 2, 3 valores de alfa que tornam as retas concorrentes. Todos os demais valores tornam ela reversa. E aqui o que ele está falando é, no caso de serem reversas. Ou seja, você vai trabalhar com o alfa mesmo aqui. Então, quando eu disse que eram valores numéricos, foi uma imprecisão minha. Eles não vão ser totalmente numéricos, você vai trabalhar com alfa aqui, mas a resposta também vai estar em função de alfa. Como assim você fez o alfa? Sim, então, mas é para ficar mesmo em função de alfa. Nada. Oi. Então, eu não posso assumir um valor para alfa na C. Um valor numérico. Sim, mas aí você vai estar demonstrando para um caso numérico específico e para todos os outros infinitos casos. Como você faz? É que, tipo, eu acho que tá dando, assim, problema que ele fala um sistema, e poderia, tipo, ser qualquer um, assim, acho que por isso que a gente tá pensando que poderia ser um valor numérico, assim. Na verdade, o Leonardo estava perguntando se a resposta tem que ficar em função de alfa. Só que, Léo, o que eu estava percebendo aqui eu acho que ele não pede a solução. Ele só fala, descreva um sistema linear cujo conjunto de solução seja a reta que intersecta ambas R1 e R2. Então, assim, eu acho que você não precisa calcular de fato qual que é a equação dessa reta. Eu acho que você precisa pegar e falar, a solução dela vai ser, a reta que vai interceptar e vai ter essa propriedade vai ser justamente a solução desse sistema. Vai ser naturalmente um sistema que tem infinitas soluções. Então, quando você fizer, se você quiser saber se está certo, calcula o determinante. O determinante tem que dar zero, porque se o determinante dá zero, tem infinitas soluções. Tudo bem? Então, assim, o que ele está pedindo é só o sistema, né? Ele não está pedindo a solução, de fato. Tudo bem? Felipe, Oi. posso te perguntar uma coisa? Rapidinho, porque tem duas pessoas em chamadas diferentes. Aqui, acho que o Guilherme, pode falar, Guilherme. Posso? Tá, rapidinho. Então, dessa 1C, então, se você tem que deixar como se fosse um sistema, eu poderia, tipo, para formar a equação dessa reta, eu poderia deixar, eu faço o vetor que fica entre um ponto de uma das
um ponto de R1 e um ponto de R2. E aí eu faço aquele sisteminha lá que você montou de que tem que dar zero o produto escalar com os vetores diretores de cada uma dessas duas. E daí eu falo que esse vetor, tipo, daí eu monto o sistema da reta, e daí eu coloco, tipo, esse vetor aí que liga essas duas retas como vetor diretor dessa nova reta. E sem mostrar qual que ele é, só deixando o sistema ali. E depois eu coloco um ponto ali qualquer, um ponto qualquer não, mas esse ponto aí que você tinha mostrado aí também. Então, Tipo... é mais ou menos por aí. Tipo assim, esse sistema aqui que eu tô dando, ele não é a solução para a questão, tá? Porque esse sistema aqui, a solução dele não é os pontos que estão na reta. A solução dele é lambda 1 e lambda 2. Nota o seguinte, vamos pegar essa reta R1 aqui. Essa reta R1 pode ser escrita como uma solução de um sistema. E é muito simples ver isso, porque qual que vai ser essa solução? Então, olha só. Vamos pegar aqui, então essa reta R, como que ele está aqui, que é essa solução? Olha só. R1 é dado dessa forma aqui. Ou seja, você tem a gente tem X, Y e Z. Isso aqui, então, vai ser de novo alfa 1 e 2. Alfa 3. Dois alfa e 3, tá? Então tá. Como que a gente pode transformar isso aqui em um sistema? A gente pode dividir isso aqui em... A gente quer os valores de x, x, y, z que satisfaçam isso aqui. Como que a gente pode pegar isso aqui e transformar em um sistema? Good question. Felipe, posso tentar falar o que eu achei aqui? Então, pode. Bom, vou falar com as letras que eu coloquei aqui, que daí fica mais fácil. Mas assim, eu chamei P1 e P2, P1 tipo um ponto qualquer de R1 e P2 um ponto qualquer de R2. Daí eu fiz um vetor, então, P1, P2, para ligar os dois. Daí eu fiz aquele seu sistema lá do P1, P2 vezes o vetor diretor de 1, que dá 0, P1, P2 vezes o vetor diretor de 2, que dá 0, para ser perpendicular. E daí eu já montei um sistema aí direto, falando tipo, que a reta perpendicular, então, seria... daí eu coloquei os pontos de P1 para como se fosse um ponto da reta perpendicular, e daí eu coloquei mais, daí S, P1, P2, entendeu? Para X, para Y e para Z. Daí, você poderia fazer isso, então? Eu estou pensando, e provavelmente você pode escrever esse P1, P2 aqui como sendo U vetorial com V. Porque, na verdade, o que a gente está interessado não é... Opa, ok. Na verdade, o que a gente está interessado não é nesse... É porque a gente vai precisar, né? A gente vai precisar ou do ponto P ou do ponto Q. Então, para a gente calcular esse ponto P ou para a gente calcular o ponto Q, a gente vai precisar, querendo ou não, encontrar esse lambda 1 e esse lambda 2. Tudo bem? Só que esse PQ aqui, ele vai ter a mesma direção, né, do produto vetorial entre U e V.
Porque nota o seguinte, o produto vetorial também tem essa propriedade de ser perpendicular a ambos os vetores. Então, esse P1, P2 aqui poderia ser, ele vai ser paralelo ao produto vetorial entre U e V. Então, tipo assim, esse vetor aqui, a direção da reta a gente já tem, só que a gente precisa de um ponto dela. E, de fato, a gente vai precisar resolver isso daqui, porque a gente precisa do ponto P, no caso aqui, né, a gente vai precisar do seu P1 ou do seu P2. Só que a única maneira que eu penso da gente, que me vem à mente de encontrar qual é esse P1 e qual é esse P2, é justamente resolvendo esse sistema aqui. Que eu acredito que ele não seja um sistema muito complicado de resolver. Vai estar, de novo, esse lambda 1 e lambda 2 vai estar em função de alfa. Mas eu acho que não tem muito como fugir disso. Tudo bem? Não, beleza, então. Sei lá. Eu tentei aqui, na verdade, fazer esse sistema aí. Mas é que pra mim, quer dizer, eu fiz algo semelhante que eu acho. Mas deu um negócio aqui que, meu Deus, deu uns alfa ao quadrado aqui, que eu até desisti aqui. Provavelmente vai, eu acredito que venha a dar algum alfa ao quadrado, porque você vai ter, provavelmente por causa desse produto escalar aqui. Quando você Então, fizer esse C por U, por exemplo, deve aparecer alfa quarta, tá? Lara, aí eu já não sei também se dá tudo isso. Deixa eu pensar aqui. Aqui deve, esse alfa 1 aqui, ele deve estar em função de alfa. Pô, esse lambda 1, ele deve estar em função, sei lá, vou chutar que ele está em função de alfa ao quadrado e alfa. Então, quando a gente substituir aqui, esse U também está... talvez apareça um alfa ao cubo, né? Porque vai juntar alfa ao quadrado daqui, talvez com alfa daqui, desse U, e fique um alfa ao cubo. Não precisa resolver o sistema, ele só pede o sistema. Aqui, ó, que a questão pede é só. No caso de serem reversas, descreva um sistema linear cujo conjunto de soluções seja reta que intersecta ambas R1 e R2 ortogonalmente. Então, ele só pega e fala, escrever esse sistema. Não precisa resolver, não. E mesmo se fosse para resolver, o que eu iria sugerir para vocês é usar software. Então, você joga e calcula. Então, ele tem também solução de sistema linear. Então, mas assim, não precisa. Tudo bem? Acho que, por fim, para a gente finalizar, a Nádia... Nádia? Nádia, não esqueci de você, a gente vai falar da 4. Questão. Tá. Oi. Acho que sim. Acho que é. Pode ser. Então, é porque provavelmente, ó, quando você vai calcular a distância entre duas retas, o que você está interessado é no ponto que essa reta, em algum ponto que pertence a essa reta, e no vetor diretor. Só que o que você provavelmente fez foi considerar que o vetor diretor seja esse alfa S. Por exemplo, sei lá, uma das componentes do vetor diretor seja alfa S, ou 3S, ou 2S. Só que esse S, na verdade, é um parâmetro que está multiplicando o vetor diretor. Então, na hora de você definir o vetor diretor, você não vai incluir o S, tudo bem? É o que a gente fez aqui, ó. A gente pegou, esse daqui vai ser a coordenada do ponto, e esse aqui vai ser a coordenada do vetor diretor. O S, ele sai, ele tá ali para fora. Então, assim, não era para aparecer S. Você só vai usar a coordenada do vetor diretor. Se está aparecendo o S, é porque em algum momento você deixou ele escapar para dentro e acabou carregando ele nas contas. Mas não é para aparecer S.
Não. Porque esse P1 e esse P2 são simplesmente quaisquer dois pontos que pertencem às retas. Então, você não precisa utilizar S. Esse P1 e esse P2 pode ser simplesmente esse ponto aqui, ó. P1 poderia ser esse cara aqui, ó, alfa 1 e 2. Porque esse alfa 1 e 2 é com certeza um ponto que pertence à reta. Basta substituir o S igual a 0. Você poderia ter colocado também aqui o S igual a 10 e ter achado um outro ponto que pertence à reta e ter utilizado ele. Poderia, mas é tipo assim, a gente só quer simplificar as coisas. Então, a gente considera o S igual a 0 e considera esse cara aqui como ponto que está na reta. Tudo bem? Tá, então, acho que Nádia, questão 4, para a gente finalizar. A gravação já está se estendendo. Tá, então, olha só. Nádia, você tem alguma dúvida em algum item específico? Considera o plano π, dados que A, B e C não são todos nulos, considera a reta R, que passa por A, e tem V como vetor diretor. Determine os valores de A, B e C para que a reta R seja paralela a P. Nos dois, tá. O que eu vou dar aqui duas maneiras, tá? Então, acho que a gente não vai trabalhar com a lista 7 hoje, tá? Deixa pra lá, a gente fala, talvez, na semana que vem. Primeira coisa, a maneira como ele deu o plano π não está ajudando muito, né? Tá meio estranho. Então, a gente precisa botar essa equação do plano π de uma maneira um pouco mais usual para a gente, que no caso é a equação geral do plano. Como que a gente faz isso? Eu vou dar duas maneiras da gente fazer isso. Primeiro, você vai atribuir valores para alfa e para beta, e você precisa calcular 3 pontos que estão no plano π. Porque, olha só, se ele fala que isso daqui vale para todo alfa e beta pertencente aos reais, se vale para todo mundo, em especial vale para o alfa igual a 0, por exemplo. Para o alfa igual a 0 e para o beta igual a 1. Sei lá, vamos pegar mais simples. Para o alfa igual a 0 e o beta igual a 0. Quando alfa e beta são iguais a 0, a gente consegue determinar um ponto do plano π. Para o alfa igual a 1 e o beta igual a 0, a gente determina um segundo ponto do plano π. Para o alfa igual a 0 e o beta igual a 1, a gente determina um terceiro ponto do plano π. Com sorte, esses 3 pontos serão distintos. E se você tem 3 pontos, você consegue traçar um único plano que contém eles. Então, a gente vai sumir com alfa e com beta, e a gente vai conseguir fazer umas manipulações, calcular os vetores, calcula produto vetorial, e você tem a normal do plano, e aí você consegue pegar a equação geral do plano. Tudo bem? Então, como que a gente seguiria fazendo isso? Olha só, a gente tem essa equação aqui, né? Vamos substituir o alfa igual a 0 e o beta igual a 0. E a gente vai ter o nosso primeiro ponto, que a gente vai chamar de A. O primeiro ponto A vai ter alfa e beta igual a 0, então vai ser 2, 0 e 0. O nosso B vai ser quando o alfa igual a 0 e o beta igual a 1. De novo, você poderia pegar qualquer alfa e beta. A gente só pega esses valores mais simples porque facilita. Então, 2 mais 1 vai ficar 3. Vai ficar 3 aqui, né? Aqui vai ficar... Oi, alguém falou? Na chamada A, eu tenho uma dúvida bem específica dessa questão, acho que é até rápido de responder. Eu consegui encontrar a equação do plano, o vetor normal, só que uma reta que passe por aquele ponto A e seja paralela ao plano, eu tenho infinitos vetores diretores, porque como ela é paralela ao plano, eu posso rotacionar ela continua sendo paralela ao plano. Mas é porque eu acho que ele está pedindo o plano, né? Então, ó, seja o plano π', o plano paralelo a π, que contenha o B. Então, tá. Mas olha só, o que ele quer é o seguinte, determine dado... Tá. Então, olha só, deixa eu aumentar aqui. Ele fala o seguinte, dados A, B e C, não considera a reta que passa por A. E tem V como vetor diretor. Determine os valores de R para que a reta seja paralela a π. De fato, você vai ter infinitos valores, mas, na verdade, o que ele quer é uma relação de A, B e C, que se o vetor cumpre essa relação, então a reta é paralela.
Sabe por quê? É muito fácil você mostrar que vai ter, de fato, infinitos vetores. O que importa do vetor diretor não é o comprimento dele, é só a direção dele. Então, você poderia pegar múltiplos do vetor diretor, do mesmo vetor, que esses múltiplos continuariam mantendo a direção da reta. Ou seja, se você tem um vetor, e você sabe que esse vetor é paralelo a π, e você pega múltiplos desse vetor e considera esses múltiplos como vetor diretor, essa nova reta também vai ser paralela a π. Ou seja, se você encontrar uma solução, você automaticamente já encontra infinitas, porque basta você pegar os múltiplos. Então, de fato, você tem infinitas soluções. Só que o que a gente está interessado é, tá bom, a gente tem infinitas soluções, mas será que essas infinitas soluções são completamente jogadas, ou existe uma relação de A, B e C, que se A, B e C satisfizer essa relação, então vai ser solução? É isso que ele está querendo, tudo bem? Entendi. Eu acabei conseguindo uma relação só, porque eu tratei esse vetor A, B e C como sendo ortogonal com o vetor N do plano. E aí eu só consegui extrair uma relação, né? Que é o C e uma relação com A e B. E aí eu não Mas consegui tratar disso. essencialmente exatamente isso. O que você vai fazer é exatamente tipo assim, você vai pegar esse vetor A, B e C e vai fazer o produto escalar com a normal desse plano aqui. O que a gente precisa fazer é obter a normal desse plano. Quando a gente obtém a normal desse plano, a gente consegue fazer o produto escalar com esse cara e forçar que isso dê zero. Porque para essa reta R ser paralela a π, isso. Para ela ser paralela a π, o vetor diretor vai ter que ser perpendicular à normal. Porque lembra, a normal ela está saindo do plano. Então, para a reta ser paralela ao plano, ela precisa ter o vetor diretor perpendicular a essa normal. E para ser perpendicular, o produto escalar tem que ser zero. Então, a relação que você vai encontrar vai ser justamente encontrando o vetor normal, fazendo o produto escalar com A, B e C igualando a zero. Você vai ter uma única equação que vai envolver A, B e C. Mas essa relação já é suficiente para amarrar ali as três variáveis. Ah, isso que eu queria saber, se já era mesmo suficiente. Não tinha Provavelmente já vai ser. Tudo bem? Beleza, então, obrigado. Quando eu fiz essa questão aqui também, eu só achei uma relação. Mas assim, ao que tudo indica é isso. Porque você pode ter, tipo assim, vetores rotacionando também, né? Então, sei lá, você define o plano, você poderia ter um vetor para lá, aí você poderia ter os múltiplos dele, que a gente já viu que são infinitas soluções, mas você também poderia ir rotacionando esse vetor, né? E é por isso que você tem 2 graus de liberdade. Por isso que você só tem uma equação e 3 incógnitas. Você tem 2 variáveis aí que podem variar de forma livre, e a terceira variável vai ser, tipo assim, você define A, B, e o C já automaticamente já está definido. Você tem 2 graus de liberdade, porque você pode esticar os vetores, você também pode rotacionar eles. Tudo bem? Continuando aqui, como que a gente vai chegar nessa normal desse plano? Então, de novo, se a gente vir e substituir o beta igual a o alfa igual a 0 e o beta igual a 1, a gente vai chegar aqui que 0 aqui, e aqui vai ficar 2. Bem, e se a gente pega um terceiro ponto, agora com o alfa igual a 1 e o beta igual a 0, a gente vai chegar em 5, 5, aqui vai ficar 1 e 1. Se eu não errei as contas, se eu não errei nas contas, né, esses 3 pontos aqui vão pertencer ao plano. Tudo bem? E esses pontos aqui, eles não têm nada de especial, tá? A não ser que eles são fáceis de calcular, substituindo esse alfa e esse beta. Mas assim, você poderia utilizar quaisquer outros 3 pontos distintos que também pertencem a esse plano. Tudo bem? Agora é o seguinte, se você tem 3 pontos, o que você consegue... Oi? Eu posso afirmar que o produto vetorial do vetor diretor da reta com aqueles 2 vetores do plano dá o vetor normal do plano? Pera, desculpa, você pode repetir? Eu posso afirmar que, tipo, o vetor diretor da reta, vezes a multiplicação vetorial lá, com aqueles 2 vetores do plano, eles dão o vetor normal do plano. Quais 2 vetores do plano? É porque, olha só, a gente encontrou... Tá na forma paramétrica, não tá? A equação que ele deu. E aí ele dá esses 2 vetores, que seria tecnicamente da variável alfa e beta, não é?
Então, é porque eu pessoalmente eu não curto muito trabalhar com essa forma paramétrica. E tipo assim, eu prefiro definir 3 pontos dele e calcular de novo o negócio. Mas você poderia de fato calcular esses vetores. Na real, é porque tem um tempo que eu não faço isso. Então, na real, acho que esse método aqui que eu vou te mostrar é exatamente igual isso que você está falando. Vê se você vai chegar nos mesmos vetores aí. Olha só. A gente tem 3 pontos. Com esses 3 pontos, a gente pode definir, sei lá, o A como origem do nosso sistema e calcular os vetores, AB e depois AC, sei lá. Quando a gente fizer isso, quando a gente pega o A, o vetor AB, então a gente vai calcular aqui o vetor AB, esse vetor vai estar contido no plano. Então, esse vetor AB vai ser justamente B menos A, que vai ser 1, 0 e 2. E o vetor AC, tudo bem? Ele vai ser 3, 1 e 1. Me diz, acho que foi a Lara, né, que tinha aberto o microfone. Você chegou nesses vetores aqui, o dado lá da relação paramétrica, você chegou nesses vetores? Sim, cheguei nesses mesmo. É porque, assim, tem um tempo que eu não faço esse tipo de exercício, então eu tô meio enferrujado. E para mim, eu acabei, quando eu fui relembrar, eu acabei relembrando pelo caminho mais longo, mas o que você fez está exatamente correto, tá? Tudo bem? Ou seja, a gente chegou nesses 2 vetores aqui. Esses 2 vetores, eles estão contidos no plano. A normal do plano vai ser perpendicular a ambos os vetores. Ou seja, a normal, você pode escrever a normal como sendo exatamente o produto vetorial entre AB e AC, tudo bem? Então, você poderia falar que a normal vai ser AB vetorial com AC. E aí, nota o seguinte, se você consegue calcular a normal, meio que automaticamente você já resolveu o item A, porque é só você fazer o produto, né, escalar com A, B e C e forçar que isso seja 0. A gente já discutiu. Para a reta R ser paralela a π, ela precisa ser ortogonal ao vetor normal. Tudo bem? E aí a gente meio que resolve o item A. Certo? Ótimo. Então agora a gente vai para o item B. E esse item B eu queria passar uma interpretação geométrica para ele, tá? Olha só. A gente tem, dado B, um ponto pertencente à reta R, né? Seja π' o plano paralelo a π, ou seja, a gente vai pegar o plano π e vai subir ou descer ele, tudo bem? Esse plano, o plano paralelo a π contendo B, ou seja, o plano π' é paralelo a π e passa por B. Para V igual a isso daqui, então tal, para esse V, encontre B diferente de A, tal que π equidiste de π' e A. Primeiro, como que a gente define a distância entre 2 planos? Se esses planos forem concorrentes, a distância é 0, porque eles se cruzam em algum ponto, né? Se os planos forem paralelos, a gente define a distância como a menor distância, né? Então, tá. Como que a gente define a distância de um ponto até um plano? Tem a equaçãozinha, mas é basicamente a menor distância desse ponto a esse plano. Você poderia definir qualquer ponto nesse plano, tem uma distância, mas o que a gente está interessado é justamente na menor distância. E essa menor distância vai ser justamente quando você pega, tipo, a projeção ortogonal desse ponto no plano. Eu botei entre aspas, mas é de fato a projeção. Quando você pega a projeção do ponto, então você tem aqui, ó, deixa eu desenhar. Você tem aqui o plano. E você tem aqui um ponto, tá? Quando a menor distância vai ser obtida justamente quando você calcula a distância desse ponto até a projeção dele sobre o plano. Então, isso aqui é perpendicular ao plano, tudo bem? Por que a gente está falando isso? A gente vai ter o plano π. O plano π, ele precisa ter a mesma distância do ponto A e do ponto A e do plano π, π', né? Para ver aqui. Tudo bem? Então, olha só. A gente vai ter aqui o plano π',
Desenho aqui. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter o plano P'. Tudo bem? Aqui a gente vai ter o nosso ponto A. E o que a gente precisa fazer é encontre B, tal que π equidiste de P' e A. Tá. Então, a gente precisa vir aqui e inserir um plano entre P' e A, tudo bem? De modo que quando a gente calcule esse cara aqui, a gente vai ter essa projeção, tudo bem? Para dar noção de profundidade, tirar aqui, bem? Então, quando a gente pega essa distância e essa distância daqui, né, desse ponto até aqui embaixo, essas distâncias elas precisam ser iguais. Então, esse pedacinho vai ser igual a esse dali. Por quê? Se isso acontecer, tá? Então, esse aqui é o plano π. Se isso daqui acontecer, eu sei que a distância do ponto π até o plano A vai ser igual à distância do plano π até o plano π'. É isso mesmo. Encontre B, tal que π equidiste de π' e A. É. Ou seja, a gente precisa encontrar esse plano π que passe exatamente no ponto médio, né? Ou seja, o que eu preciso fazer é definir um ponto, ó, dado B, tal que o plano π' seja paralelo a π, contendo B, tá. V, a reta é V. Cadê? Tá bom. Então, esse plano π, ele vai passar por... Cadê? O plano π, ele passa por... Cadê? O plano π, ele vai conter essa reta... Ele vai conter essa reta aqui? Mas será que esse V aqui, será que ele está contido no plano? Desculpa. Oi. Pelo que eu entendi, ele só deu esse vetor porque a gente tem que encontrar esse ponto que vai estar dentro da reta, porque agora a gente tem a reta, porque a gente tem um ponto e a direção dele, e aí a gente tem que usar o ponto genético dessa reta que a gente tem para estar na mesma distância que o ponto vai estar do ponto A, entendeu? E aí a gente vai encontrar esse plano P1. Eu tinha ficado confuso, eu acabei de entender, inclusive, por que é dessa reta. É justamente para isso, por conta do ponto B. Na verdade, eu estou falando bobagem, já estou meio cansado, estou falando bobagem, mas na verdade é o seguinte, o plano π, ele deu a equação, então a equação do plano π é essa daqui. A gente já sabe onde que o plano π vai passar. E a equação do plano π, ela é dessa forma aqui, ó, ax mais by mais cz igual a d, tudo bem? Se os planos eles vão ter se eles vão ser paralelos, então significa que a normal deles vai ser a mesma. Se a normal vai ser a mesma, então significa que esse A, B e C, eles vão ser iguais, tanto para o plano π quanto para o π'. A única coisa que vai mudar vai ser esse D aqui. Lembra que eu falei que é você pegar um plano e levar ele para cima ou para baixo? É exatamente essa mudança aqui no D faz exatamente isso. Você só pega o plano e você translada ele para um lado ou para o outro. Bem? Então, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser mudar esse D. E aí, o que a gente precisa fazer é, se a gente definir se a gente conseguir definir esse D aqui, de tal modo que esse plano π', ele esteja ajustado exatamente para o plano π passar no ponto médio dele, passar no ponto médio desse segmento aqui, se a gente conseguir ajustar esse D aqui, a gente consegue descobrir qual que é esse ponto B, porque vai ser só fazer a intersecção, né, da reta com o plano. Ou seja, tudo aqui tá meio que girando da gente fazer o seguinte. Esse plano π' aqui, a gente precisa encontrar esse ponto aqui, ó, que é exatamente a projeção do ponto A no plano π'. Só que notem o seguinte, a gente sabe que esse vetor daqui para cá, bem,
ele vai ser, na verdade, esse vetor daqui para cá, ele vai ser metade desse vetor todo aqui. Tudo bem? Porque quando ele fala determine B de tal modo que o plano π equidiste, ou seja, ele esteja na mesma distância, então ele vai ter que estar obrigatoriamente no ponto médio. Então, esse vetorzinho aqui, menorzinho, que vai do plano π até o ponto A, vai ser justamente metade, né, do vetor todo. Então, o que vocês podem fazer é o seguinte: tenta encontrar esse ponto aqui. E eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra esse ponto. Depois que a gente encontrar esse ponto, a gente consegue fazer A menos a coordenada desse ponto, e a gente vai ter justamente esse vetorzinho aqui, sei lá, vou chamar ele de U, vou chamar de U. Tudo bem? Se a gente tem a coordenada desse vetor U, a gente consegue simplesmente duplicar ele, e agora a gente vai ter a coordenada desse vetor grandão aqui. E aí, a gente sabe que essa coordenada desse vetor grandão vai ser justamente A menos a coordenada desse carinha aqui, desse ponto. Só que a gente sabe exatamente a coordenada dele. Então, a gente consegue encontrar, com base nisso, né, a gente consegue encontrar qual que vai ser a coordenada desse ponto. Ou seja, a gente tem o vetor normal e a gente tem a coordenada do ponto. Então, a gente consegue definir a equação do plano π'. Depois que a gente encontra a equação do plano π', a única coisa que a gente precisa fazer é encontrar qual que vai ser a intersecção dessa reta R, da reta R definida que passa pelo ponto A e tem direção dada por esse vetor, com o plano π'. Vocês entenderam qual que vai ser o procedimento? Ó, a gente vai primeiro calcular esse ponto aqui, que é a projeção, né, do ponto A sobre o plano π, porque com ele a gente consegue calcular esse vetor U. Com o vetor U, a gente consegue multiplicar ele por 2, e a gente vai ter agora esse vetor todo aqui. Só que esse vetor todo, esse vetor grandão, ele parte dessa projeção aqui no plano π' e vai até o ponto A. Só que a gente tem a coordenada de A e a gente tem a coordenada a gente tem as componentes desse vetor grandão. Então, a gente consegue calcular esse ponto aqui que vai pertencer ao plano π'. Como a gente tem as coordenadas do ponto que pertence ao π', a gente consegue calcular D. Se a gente consegue calcular D, a gente tem a equação bonitinha do plano π'. Tudo bem? Se a gente tem a equação bonitinha do plano π', a única coisa que a gente precisa fazer é calcular a intersecção da reta com o plano π'. E aí acaba. Então, o que a gente está fazendo a gente está usando esse fato aqui de tal que π equidiste de π' e A, a gente está transpondo para a interpretação geométrica da coisa, está usando da própria geometria que a gente já conhece, e a gente está derivando algumas relações que vão simplificando. Então, é o famoso dividir para conquistar. Tudo bem? Sobraram apenas alguns poucos guerreiros, mas ficou claro? Então, a intersecção da reta com π' é o ponto B que precisamos encontrar? Exatamente. Exatamente? Ó, dado B... Aqui, ó. O B pertence à reta R, seja π' o plano paralelo a π contendo B. Ou seja, B pertence tanto à reta quanto ao plano. Em outras palavras, o ponto B vai ser justamente a intersecção, né, da reta com o plano. Então, o que ele está falando é encontre B de tal modo que isso ocorra. Tudo bem? A ideia por trás da questão, ficou claro? Depois, a partir daqui é só trabalho braçal. Certo? Como que a gente... Eu acho que o grande trabalho da questão é... Se eu fizer a intersecção da reta R com o plano π, eu acho o ponto... Fazer o vetor com A. Se eu fizer a intersecção... Não. Por quê? O vetor... Essa intersecção aqui é de uma reta que é perpendicular ao plano π e que passa por A. Na verdade...
Essa reta R aqui, teoricamente, ela é paralela a π. Então, o que a gente está procurando é a intersecção de uma reta que é perpendicular a π e que passa por A. Então, como que vocês vão fazer? A gente tem, dado esse plano π aqui, a gente consegue ver que um ponto que pertence a esse plano π é justamente o ponto... Na verdade, tem como a gente calcular direto esse vetorzinho aqui. Vou mostrar para vocês como. Eu estava lerdando aqui, mas é bem simples de calcular ele, tá? Não precisa calcular, não precisa achar essa projeção aqui não, tá? Dá para a gente calcular direto o vetor. Olha só. A gente sabe que o ponto 2, 0 e 0 pertence ao plano. Então, a gente sabe que esse ponto aqui, ó, pertence ao plano, tudo bem? Então, vamos supor que ele seja um ponto aqui assim. O que a gente vai fazer... Nossa, aqui eu usei A, né? Mas não, é outra variável aqui, para não confundir com esse A aqui. É outro A. Então, aqui vai ser P, Q e R. Tudo bem? Então, olha só. Esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto P. Tudo bem? O que a gente vai fazer é o seguinte. Traça aqui o vetor que vai de P até R. Tudo bem? O que a gente vai fazer vamos pegar esse vetor que vai de P até A. A gente sabe as coordenadas do ponto P, a gente sabe as coordenadas do ponto A, e a gente também sabe as coordenadas do vetor normal, que a gente já calculou aqui, fazendo esse produto aqui. Tudo bem? E o que a gente vai fazer vai ser a projeção do vetor PA sobre o vetor normal. Então, o que a gente vai fazer vai ser a projeção do vetor sobre o vetor normal, né? Do vetor PA. E essa projeção aqui vai ser justamente aquele vetor U que a gente estava tratando. E depois que a gente fizer essa projeção aqui, aí segue os mesmos passos. A gente vai pegar esse cara, vai multiplicar por 2, vai encontrar esse ponto aqui. Depois que a gente encontrou esse ponto, a gente vai escrever a equação do plano. E aí a gente vai... depois que a gente tem a equação do plano π', a gente consegue calcular a interseção. Tudo bem? Claro? É isso, pessoal. Alguma dúvida a respeito do que eu acabei de falar? Oi, eu tenho uma, e é na última parte, a última parte mesmo. Uhum. Eu não sei, eu acho que eu não tive a ideia ainda do que fazer nessa última parte. Tipo, até aí eu entendi. Você pegar o A, o ponto P, fazer um vetor. A partir daí, eu acho que eu não entendi direito. Tá bom. Então, olha só. Você entendeu como que a gente vai calcular esse vetorzinho aqui, ó? Que é o vetor U. Tudo bem. Sim. Você entendeu como que a gente vai calcular esse ponto aqui? Uhum. Tá. Pela geometria, a gente sabe que esse ponto aqui vai ser justamente, a gente consegue pegar esse vetor, multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque o plano π ele vai estar no ponto médio desse cara aqui. Então, como a gente está partindo desse cara aqui, a gente precisa multiplicar por 2 para chegar no comprimento total. Então, a gente multiplica por 2 e a gente consegue obter a coordenada desse ponto aqui. Só que a gente sabe que esse ponto, ele vai estar exatamente sobre o plano π'. E lembra, o plano π', ele tem a mesma normal do plano π. Então, esse A, B e C é o mesmo do que a gente já encontrou aqui no vetor normal. Só que o D é diferente, porque eu peguei o nosso plano π e estou subindo ou descendo. Então, quando eu faço isso, eu estou mudando esse valor de D. Tudo bem? O que eu preciso fazer é encontrar qual que vai ser esse valor de D para o plano π'. Quando eu encontrar esse valor de D, eu vou ter bonitinha a minha equação do plano π'. Ou seja, agora a gente já tem a equação do plano π' e eu já sei exatamente onde que ele precisa passar tudo do plano. E aí, o que eu vou fazer depois é só
Rapidinho, pessoal. Deixa eu só abrir aqui o portão. Um minutinho. Muito bom. Oi, voltei, desculpa. Basicamente, o que a gente vai fazer depois que a gente tem a equação geral do plano pilinha, o que a gente precisa fazer é só calcular a intersecção da reta R com o plano pilinha. E essa intersecção vai ser justamente o ponto P, ou o ponto B, porque o ponto B, ele está tanto na reta R quanto no plano P. Tudo bem? Uhum. Ah, sim. Agora foi, viu? Agora foi. Muito obrigado. Nada. É isso, pessoal. Parabéns aos guerreiros que chegaram até aqui. Eu vou encerrar aqui a gravação.